Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como fazer o cálculo de área em SGL. Então, no Métrica Topo, para o cálculo ficar igual ao SIGEF, é necessário configuração de casas decimais. Então, é importante que na hora de importar os dados do seu levantamento, importar os dados do relatório GNSS, você traga as coordenadas UTM com 2 casas após a vírgula e a altitude elipsoidal com 2 casas após a vírgula, conforme está no manual do SIGEF. E também a latitude, a longitude, tenha 3 casas após a vírgula. Então aqui, pessoal, nós estamos com os nossos pontos, todos estão já ligados, tem que estar ligado de acordo com o levantamento. E todos os nossos pontos têm altitude elipsoidal. Não pode ficar nenhum ponto sem altitude. Então, aqui, ó, todos os pontos estão com altitude. Eles estão com 2 casas após a vírgula, como vocês estão vendo aqui, olha, tem o 0 para formar 3. Mas, se vocês olharem, eles estão com o cálculo de 2 casas após a vírgula. E a nossa polilinha, se eu der um duplo clique nela, ela vai ter também 2 casas após a vírgula. Ele mostra o 00, só para mostrar para vocês que somente tem 2 casas após a vírgula. Aqui, pessoal, eu dei um duplo clique na polilinha. Dando duplo clique, você consegue editar essa polilinha. E aqui na edição da polilinha, você consegue visualizar o cálculo de área e perímetro. O primeiro que ele mostra aqui é o cálculo conforme as coordenadas planas, conforme as coordenadas em UTM, o levantamento convencional. Já a área e o perímetro de baixo é conforme o sistema geodésico local, conforme a 3ª edição da norma do INCRA. Então, aqui é o cálculo de área e perímetro. Essa informação também, olha, cliquei no OK. Se eu clicar em cima da polilinha, na linha de comando já aparece também a área plana, que é a primeira, e também a área no sistema geodésico local, com a área em metros quadrados, hectares, alqueires, e o perímetro conforme as coordenadas cartesianas locais. Então, aqui ele já mostra o cálculo de área. Vamos supor que eu quero inserir as informações da área aqui no meio da propriedade. Então, aqui na aba GeoINCRA 3ª edição, nós temos a ferramenta para o cálculo de área. GeoINCRA 3ª edição, cartografia, área SGL. Nós podemos calcular a área no sistema geodésico local. Então, eu venho aqui, ó, selecionar. Eu tenho que selecionar o perímetro, ele tem que estar com as altitudes. Selecionei, Enter. Se eu estiver fazendo o desmembramento, eu posso selecionar todas as áreas de acordo com a minha certificação, o meu projeto. Aqui no nosso caso, que a gente só tem uma, eu selecionei só ela. E aqui também, pessoal, vamos supor que se tiver uma área encravada, eu posso somar, subtrair áreas, tá certo? Então, se eu tiver várias áreas, eu consigo selecionar todas elas. Então, aqui ele já mostrou a área em metros quadrados, hectares e alqueires, conforme o cálculo da 3ª edição. Essa descrição eu consigo alterar, então eu posso vir aqui, ó, colocar sítio, o nome da propriedade, ou se é um desmembramento, gleba A, gleba B, gleba C, né? Vai depender da situação do trabalho. Então aqui eu vou colocar o nome da propriedade, ó, sítio Ferreira. Como só tem um, ele já está selecionado. Se tivesse mais, poderia ir selecionando todos eles. E aqui, se eu der um duplo clique também, ele já altera o cálculo. Quando eu tiver 2, 3, 4 áreas, eu posso ir subtraindo uma da outra. Como eu exemplifiquei no caso de área encravada. Você pode subtrair a área externa da área interna. Aqui, configurei a descrição. Posso vir aqui na segunda aba, texto, configurar como vai ser apresentadas as informações lá no nosso perímetro. Então, aqui, ó, estilo de texto, cor. Ele já vai criar um layer para a configuração da área. A escala, a plotagem aqui eu posso colocar 2,5. Então, na escala de 1 para 1000, a hora que eu for imprimir esse trabalho, a plotagem vai sair com tamanho de 2,5. Posso voltar aqui em áreas e clicar em cotar centro. Cliquei em cotar centro, ele já cotou a informação aqui dentro do perímetro.
E se eu, vamos supor que eu quero criar uma tabela com todas as informações de área e colocar no meu projeto, eu clico no OK. Ele vai perguntar, deseja criar uma tabela? Posso colocar sim. Se eu tiver várias informações, ele já vai mostrar toda a descrição e a somatória ou subtração das áreas. E aqui vai informar a área total de acordo com as contas de mais e menos. Aqui você pode configurar a aparência também dessa tabela. Vamos supor que eu quero colocar o mesmo tamanho das informações que foram inseridas no meio da propriedade. Ó, plotagem 2,5. Aqui eu posso configurar o cabeçalho, o rodapé, tá certo? Clico no OK, ponto de inserção, ele já insere o quadro de áreas. E aqui também, olha, ele já tem as informações metros quadrados, hectares e alqueires. Então, aqui você já tem todas as informações de acordo com o seu perímetro. Então, por isso que é importante que todas as informações estejam com altitude. Vamos supor, pessoal, só de exemplo, se não tiver altitude, eu posso vir aqui, olha, vou mover esse ponto só para vocês verem, ó. Vamos supor que esse ponto aqui está sem altitude. O que eu posso fazer aqui? A hora que eu vir aqui em cálculo de área e selecionar esse perímetro, ele já vai dar um aviso. Então, nesse cálculo de área, na terceira edição, foi utilizado um vértice com altitude 0. Verifique, pois as altitudes dos pontos, elas distorcem o resultado de área, azimuth e distância. Por isso que desde o início eu falei que a altitude, ela influencia em todos os cálculos. Então, por isso que é importante que todos os vértices, sem exceção, tenham altitude. Ele calcula, mas porém, esse vértice aqui vai estar com altitude 0. Então, a hora que for fazer o cálculo da área, vai dar distorção. Então, isso é muito importante. Essa dica para vocês sempre terem altitude em todos os vértices do seu perímetro. Então, é isso, pessoal. Vocês viram que é bem simples fazer a tabela de cálculo de áreas e inserir as informações aqui no seu perímetro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E estamos encerrando mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima!